A cidade de Areado é conhecida como a terra do biscoito. Essa fama é centenária. Wagner Santos, secretário de Cultura e Turismo do município, nos contou como essa história começou. Por volta de 1823, quando foi a fundação de Areado, os fazendeiros da região plantavam muita mandioca e que tinha muita produção de mandioca, aí foi criando esse hábito de fazer polvilho. Aí vendia para os carreiros que passavam em volta da cidade, trazendo esse polvilho. E fazia muito biscoito de polvilho na época, né? Todas as fazendas, esses bairros rurais que tinha por volta da cidade, até mesmo dentro da cidade, tinha esse hábito de fazer o biscoito de polvilho, né? Os areadenses recebem o carinhoso apelido de biscoiteiros, mas um fato específico concretizou essa denominação. E esse apelido nosso, carinhosamente chamado de biscoiteiro, foi devido a uma audiência pública, uma audiência no fórum que teve em Alfenas. Aí o pessoal, como Alfenas era comarca, Areado era comarca de Alfenas, o pessoal na época, por volta de 1900, todas as audiências tinham que ser tratadas em Alfenas. Aí ia com o cavalo, com as matulas do lado, levava as comidas ali e levava o tradicional biscoito. E certo dia, uma comitiva foi na audiência em Alfenas e estava lá na praça central de Alfenas, em frente ao fórum, comendo o biscoito. E o juiz passou no meio deles e foi para o fórum. Chegando lá, o pessoal de Areado, que era para estar na audiência, começou a demorar. E o juiz foi ficando nervoso e chamou o oficial de justiça e falou: vai lá chamar aqueles biscoiteiros de Areado. Aí pegou, né? As biscoiteiras mantêm viva a tradição que as gerações seguem na cidade. A ABU, Associação Biscoiteiros Unidos, foi criada há aproximadamente 6 anos e tem como objetivo dar continuidade a esse costume, além de buscar resgatar, desenvolver e fomentar a cultura local. A associação surgiu depois que começou a festa do biscoito, porque a tradição do biscoito já é antiga, nossa receita é centenária, hoje é patrimônio da cidade e aí começou a festa. E aí as pessoas se juntaram para produzir os biscoitos para as festas. E daí foi nascendo a ideia da associação, porque não tinha isso ainda. O processo de preparo do biscoito começa no aquecimento do forno, que leva em torno de 1 hora para chegar na temperatura ideal. A iguaria produzida por eles tem alguns segredos. Entre eles está a vassoura de alecrim do campo, utilizada para varrer o forno a lenha. E por que o alecrim? Segundo eles, a planta é mais resistente ao calor, além de exalar um aroma característico e agradável. E enquanto o forno é aquecido, outras pessoas vão preparando a massa. Na primeira etapa a gente pega o polvilho, no nosso caso a gente usa 1 quilo de polvilho, 2 copos americanos de farinha de milho, aí coloca de molho com 2 copos de leite. Aí deixa uns minutinhos, que ela vai inchar, aí depois vai misturando o polvilho com a farinha e vai amassando com as mãos. Depois de realizar a combinação dos primeiros ingredientes, é realizado o procedimento de escaldar a massa, que é primordial. É feita a junção do leite, água, óleo e sal. Após eles serem fervidos, eles vão para a gamela. É necessário esperar esfriar para acrescentar os ovos. Após todos os itens adicionados, é só mexer até chegar no ponto da massa. Enquanto isso, Lenice faz o controle e a temperagem do forno, pois o biscoito é assado pelo calor do seu interior. Nós aprendemos com as biscoiteiras antigas, a gente usa a palha de milho, que a gente coloca lá para a gente ver a coloração que ela fica. Se ela ficar muito escura, bem preta, é que está muito quente. Se você colocar o biscoito lá dentro para assar, ele muito provavelmente vai queimar, vai ficar preto o biscoito. Aí, se tiver nessa situação, a gente pega a vassoura de alecrim, molha ela, dá um chuvisco dentro do forno e vai ajudando a esfriar um pouco. Aí, novamente, tem que testar com a palha, até a palha sofrer somente uma leve coloração escurecida para poder pôr a quitanda. Aí a gente coloca as latas com as quitandas e fecha todas as aberturas do forno e espera o processo passar, que por volta de 20 a 30 minutos está assado.
cada uma tem a sua diferença. O biscoitão, o pão de queijo, ele tem que estar um pouco mais quente, a broa já nem tanto, o biscoitinho seco é outra temperatura. Mas isso tudo é visto com a palha do milho. A especialidade do município tem grande valor também para a economia. Muitas pessoas conquistam sua renda através do alimento. A associação ajuda nesse quesito, além da preservação cultural. Resgatando, né, esse processo todo, nós estamos ajudando a difundir a cultura, nós estamos ajudando a Areado a ser mais conhecido, né? E ajudando as pessoas também que participam da associação a ter uma certa renda, né? Então, isso é muito bom para nós. Então, a gente fala que a gente não só vende o biscoito, mas é difundir a cultura, a tradição da cidade, todo o processo de utilizar o forno a lenha, porque é o diferencial de tudo, porque eu mesmo, se eu faço uma receita dessa na minha casa, não é a mesma coisa. O forno a lenha, ele tem todo o charme, né? O cheiro e tudo. E também, assim, a gente divulgar essa cultura, resgatar para algumas pessoas que já vivenciaram isso, mas é coisa do passado, e outros que é novidade. Então, aí a gente ensina todo o processo, eles têm curiosidade, perguntam bastante. Para a gente tem um significado muito grande, porque tem a ABU aqui, que nós temos esses fornos de barro, né? Que remete a essa nostalgia de muita gente na época que morava na zona rural, tinha esse hábito de estar assando esse biscoito no forno de barro. Então, para a gente, culturalmente, está demonstrando isso daí para muitas pessoas que moraram aqui na cidade e hoje moram no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e até em outros países, que passa aqui na ABU, para a gente é muito satisfatório, né? Manter essa cultura. Para nós, culturalmente e financeiramente, que gera a economia do município, é muito bom.